boa tarde. Eu dava as boas-vindas à escritora Manuela Ribeiro, a nossa convidada de hoje. Boa tarde, obrigada pelo convite. Queria só enquadrar esta conversa com a escritora Manuela Ribeiro. Esta conversa insere-se na comemoração do aniversário da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, em Leiria. Fazemos 66 anos e, portanto, é um prazer receber a escritora Manuela Ribeiro. Queria só dizer, para quem ainda não tem o privilégio de conhecer a escritora, que Manuela Ribeiro nasceu nas Caldas da Rainha, aqui perto de Leiria, é licenciada em Estudos Humanísticos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e a nossa conversa começava por aqui, ou seja, eu percebi, lendo um bocadinho a sua biografia, o seu currículo, que desde muito cedo a Manuela Ribeiro foi alguém que quis conhecer outros mundos, quis conhecer outras realidades. É verdade. Para já, muito obrigada pelo convite e os meus parabéns à biblioteca por tão bonita idade. Pois, desde muito novita que gostei muito de viajar, comecei por viajar com adultos e quando cheguei à faculdade comecei a fazê-lo sozinha. Algo que continuo a fazer até agora, porque efetivamente eu gosto de conhecer outras culturas e daí eu ter estudado línguas, para poder, ler alguns livros na língua original e também para me conseguir entender com as pessoas quando andava por fora, para saber ao certo o que é que me estavam a dizer. Certeza absoluta que esta característica da personalidade e da sua maneira de estar na vida, de certeza depois terá sido importante como escritora toda esta vivência, todas estas experiências que teve ao longo da sua vida, certo? Exato. Aliás, há um livro que foi lançado recentemente, que se chama Diários de Wuppertal, que, assim, à primeira vista pensam mais um sobre o Holocausto, não tem nada a ver com isso. Acontece quando eu estava na faculdade, eu agora vou contar isto, talvez tenha um certo interesse e vem na sequência da conversa. Quando eu fui para a faculdade, no início dos anos 70, era vulgar alguns estudantes cujos pais eram assim um bocadinho mais, tinham um bocado mais de abertura na época, não era o caso dos meus, irmos no verão trabalhar para o estrangeiro. Ora, eu como era de germânicas, fazia todo sentido ir trabalhar para a Alemanha. Pois sim, fui trabalhar em 2 anos, em 71 e depois em 73, muito recomendava que escrevesse para casa pelo menos dia sim, dia não. Eu assim fiz, os meus pais a meu pedido guardaram as cartas todas e eu a partir dessas cartas escrevi, organizei os diários de Wuppertal, que era o nome da cidade para onde eu ia trabalhar. Foram publicados agora em outubro de 2020, é o texto exatamente da época, limitei-me a acrescentar algumas notas de rodapé para contextualizar algumas coisas de que eu falava. Portanto, como documento sobre a vida de um jovem, ou de uma jovem portuguesa no estrangeiro, no início dos anos 70, acho que tem a sua piada. No fundo era o seu diário quase, uma espécie de um diário. Era o meu diário, organizei os diários. E é curioso que há uma das minhas histórias da minha coleção de aventuras, que é esta, que é, digamos que a versão juvenil. Aproveitei alguns episódios que se passaram comigo e introduzi-os aqui nesta aventura que se passa na Alemanha. É curioso. Desde muito cedo, como nós já referíamos, a Manuela aventurou-se a conhecer outras realidades, outras culturas. A Manuela define-se em termos profissionais sempre uma professora, toda a vida uma professora, não é? Não toda a vida. Não toda a vida. Não toda a vida. Porque eu nunca gostei de estar sempre a fazer a mesma coisa. Não gosto muito, eu gosto de variar. De maneira que houve uma altura em que eu deixei o ensino e estive 11 anos a trabalhar em Lisboa
numa empresa dinamarquesa, aqui em Lisboa. Portanto, habituei-me a trabalhar de acordo com os moldes de trabalho dinamarqueses, e aí posso dizer que aí aprendi a trabalhar. Aprendi imensa coisa que me continua a ser útil. Aprendi a fazer traduções técnicas, que eu só sabia fazer traduções literárias. Aprendi a fazer arquivo, que é uma coisa que me dá imenso jeito ainda hoje. A mandar telex, a mandar faxes, aprendi imensa coisa. Depois voltei ao ensino. Estive na Marinha Grande até me aposentar antecipadamente. Mas mesmo estando na Marinha Grande, houve uma altura em que pedi um destacamento e estive em Lisboa a dar aulas na Escola Profissional da Liga dos Deficientes Motores. Portanto, eu sempre gostei de variar. E mesmo nesta minha atividade de escritora, também gosto de variar. Não gosto de estar sempre a fazer a mesma coisa. Mas é curioso e, portanto, foi professora, tradutora e, portanto, tem um percurso de vida muito interessante. E há aqui uma coisa, ao ler um bocadinho a sua biografia, estava aqui a ver que, de uma forma, numa determinada altura, também colaborou aqui com o Instituto Politécnico de Leiria. Sim, tive alunas do Instituto Politécnico de Leiria a fazer a prática pedagógica de inglês em algumas das minhas turmas. E, portanto, a ligação aqui a Leiria também é forte. Entrando um bocadinho no livro que nos traz aqui hoje para conversarmos um bocadinho, que é o Cantor Careca. Aliás, eu pedi à escritora Manuela Ribeiro para mostrar um bocadinho a capa, para as pessoas abrirem, mostro funcionar um bocadinho como um a capa da primeira edição da AMAR, que é esta, que foi ilustrada pelo Pedro Moraes, e agora a reedição da Hora de Ler, aí de Leiria, ilustrada pelo Carlos Rocha, que fez aqui um trabalho fabuloso. E, portanto, para quem está, a ideia não é conversarmos, explicar tudo, falarmos sobre o livro, é criar aqui o apetite, a apetência, funcionar como um teaser para as pessoas que tenham curiosidade sobre o Cantor Careca, mas estando nós a falar da Biblioteca Municipal de Leiria, é normal que perguntemos, porque durante a trama alguns acontecimentos passam-se nas termas de Monte Real e na Praia da Vieira. O que eu lhe perguntava, o porquê desta ligação? Exatamente. O porquê desta ligação? Esta ligação. Quando eu era pequena, fui muitas vezes com os meus avós para Monte Real. Os meus avós maternos moravam em Castanheira de Pera e iam por vezes para Monte Real para as termas e levavam-me. Portanto, eu desde pequenina me habituei a Monte Real. Depois passei a ir com os meus pais e posteriormente passei a ir eu e o meu filho também com os meus pais para Monte Real. O meu filho adora Monte Real. E é efetivamente também um sítio que eu gosto muito. E como eu, nestas minhas histórias da coleção das aventuras, só ponho as minhas personagens principais, que são o Miguel e o Ricardo, por acaso o meu filho chama-se Miguel, só os ponho a viver aventuras em sítios que conheço bem e de que gosto muito, fazia todo sentido eu ter uma aventura passada em Monte Real. Só que há aqui um pormenor engraçado, é que o Monte Real que aqui eu descrevo, ou em que é o cenário da história, é um Monte Real que eu me habituei sempre a conhecer, ainda sem as termas, com aquela parte já nova. Deram aquelas. E há aqui um cafezinho de que eu falo, ao fundo daquela rua que vai para as termas, que havia um cafezinho ali à direita, não sei se lembra, pois esse cafezinho já lá não está, mas ele aparece aqui e é uma parte importantíssima da história também. E não contando a história toda, porque depois isso será importante para as pessoas que possam ter acesso ao livro ou que possam adquiri-lo. Este título, Cantor Careca, qual foi a sua ideia com este título? Cantor Careca. Ora bem, isto assim, muito rapidamente e sem contar a história,
já sabe que nestas aventuras há sempre os bons e os maus. Os bons, o Miguel e o Ricardo e mais um amigo, que tem a alcunha de esparguete, porque é muito alto e magrinho. É uma das minhas características, é arranjar sempre uma personagem secundária que tem uma alcunha. Pois, isto a propósito de quê? Agora perdi-me. Do porquê do nome do cantor careca. O cantor, exatamente. Ora bem, há um sujeito careca de quem o Miguel e o Ricardo desconfiam, acham que deve ser ali uma personagem qualquer um bocado estranha. O sujeito é careca e eles não sabem como é que ele se chama, mas acham que é parecido, não é a pessoa, mas é parecido com um cantor careca que eles viram num programa qualquer de televisão. E daí, como é o suspeito principal, passam a referir-se a ele como sendo um cantor careca. E daí o título, Cantor Careca. E, portanto, nas suas histórias, não só neste livro, mas em outras histórias, portanto, a Manuela faz aqui uma ponte entre o realismo, as personagens onde se inspira, mas também recorre um bocadinho à sua imaginação, não é? A imaginação dá um bocadinho... Senão também não tinha piada nenhuma. Claro que eu recorro à minha imaginação quando ando aqui a ver se é um assalto, se é um rapto, se é um caso que é preciso desvendar, etc. Claro que a minha imaginação entra muito nas minhas histórias, mas eu inspiro muito na realidade, nos sítios, nos episódios, nas coisas que aconteceram mesmo, ou que me aconteceram quando eu era garota, ou sei lá, algumas cenas que se passam quando os meus heróis estão na aula. Há sempre alguém na aula de história, ou de matemática, ou de qualquer coisa que diz um disparate qualquer. Isso faz parte, não é? Fazer rir. Pois esses disparates não surgiram assim na minha cabeça, foram aqueles disparates que eu fui colecionando ao longo dos anos e que eram ditos pelos meus alunos e que eu primeiro ralhava, mas depois tomava nota deles, porque tenho que fazer qualquer coisa com isto. Portanto, além da imaginação, claro, há muita realidade nas minhas histórias, ou diretamente, tal e qual as coisas aconteceram, ou torço um bocadinho, mas a realidade está sempre muito presente nas minhas histórias. Migrando agora um bocadinho para estes últimos tempos que temos vivido, no último ano, a história desta pandemia que temos vivido, como escritora, como é que viveu este último ano? Não foi tão animado, tão movimentado como costumava ser, porque efetivamente eu acabei por pedir a apresentação antecipada para conseguir aceitar os convites para andar aí pelo país todo. A nível de deslocações físicas, não foi assim tão animado, tão movimentado como costumava ser. No entanto, eu rendi-me ainda muito cedo, logo no início do primeiro confinamento. Ora, nós confinámos em março, eu em abril já estava rendida a estas plataformas Zoom, e Meet e Teams, e comecei a fazer sessões para escolas. Não é rigorosamente a mesma coisa, mas o que é certo é que eu acabo por ir aos sítios, e até a sítios onde nunca me passaria pela cabeça ir pessoalmente, como é o caso da Suíça e de França, que já fiz várias sessões Zoom para as escolas. A nível de escrita, tenho escrito o suficiente, tenho reeditado, mesmo assim, o ano passado, portanto, 2020, ainda consegui, editei 3 coisas novas, e não tem sido mal de todo. No meio do mal que é, eu tenho conseguido agarrar as coisas positivas. Tenho conseguido fazer as coisas um bocadinho mais rosadas para o meu lado.
Claro. A nível de estar sozinha, confinada, eu sempre fui uma ótima companhia de mim própria, de maneira que não deu sequer para deprimir, nem nada que se parecesse. Para as pessoas que nos estão a ver e ouvir e que possam ter interesse em ter acesso ao Cantor Careca, penso que o livro estará à venda nas livrarias. Como é que será a forma mais fácil das pessoas chegarem ao livro? A forma das pessoas chegarem ao livro, eles em livrarias não sei se estará aí em Leiria, porque, como sabe, a Hora de Ler é uma editora pequenina e não pode funcionar como funcionam as grandes editoras. E eu, pessoalmente, também estou rendida às editoras pequeninas. Podem contactar-me, chegar até mim, através da Manuela Ribeiro no Facebook ou na minha página pessoal, Manuela Ribeiro, só, ou Manuela Ribeiro _escritora e chegam até mim. Porque ele está à venda em livrarias, mas são livrarias assim um bocado distantes. Estão em Braga, estão em Ovar, estão em Ponta Delgada agora, estão em Bruxelas e em Londres, que fica assim um bocado fora de mão. Mas podem contactar-me e eu encarrego-me de fazer chegar os livros autografados. Manuela Ribeiro, muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigada eu pelo convite e, uma vez mais, os meus parabéns pelo aniversário da biblioteca e espero um dia destes poder ir aí finalmente ao vivo e a cores, como eu costumo dizer, que será sinal de que tudo isto já estará a passar. Agradeço mais uma vez a presença neste convite da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira em Leiria. Foi um gosto estar à conversa consigo e, portanto, neste dia de aniversário é sempre importante termos a presença dos escritores, que são a alma da nossa vivência, que nos faz viajar, sonhar, inspirar e que nos faz, e neste momento de vida que passamos, é extremamente importante a presença dos escritores. E, portanto, no nosso aniversário, nada melhor do que ter a escritora Manuela Ribeiro connosco. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada.